Olá, alunos, professor Júlio, matemática. Vamos ver a ideia de função. A ideia de função a gente vai ter através de alguns exemplos, para você entender o que é uma função. Então vamos lá. A Alessandra presta serviços de informática a diferentes empresas e cobra R$60 por hora trabalhada. Observe no quadro a seguir o valor recebido por Alessandra de acordo com a quantidade de horas trabalhadas. Então aqui tem uma tabela, né, onde está aqui a quantidade de horas trabalhadas, 1 hora, 2 horas, 3 horas, e o valor recebido. Se ela trabalha 1 hora, como foi dito aqui no texto, ela ganha R$60. Então, se ela trabalha 2 horas, 120, 3 horas, 180, 4 horas, 240, e assim por diante. Se eu quiser saber quanto que ela vai ganhar em 10 horas, é só eu multiplicar por 60, que é o valor de 1 hora, certo? Isso é uma função. Por que é uma função? Porque o valor que ela vai receber depende da quantidade de horas que ela vai trabalhar. Quanto mais ela trabalha, mais ela ganha. Então, o valor que ela vai receber está em função da quantidade de horas. Tá? A gente pode escrever uma formulazinha matemática que expressa essa situação aqui. Essa fórmula matemática é chamada lei de formação, que no nosso caso será a função. Então vamos pensar no seguinte. Vamos chamar aqui de V. Vamos chamar aqui o valor de V, quanto que ela vai receber, né? O valor que ela vai receber, valor recebido. E vamos chamar de T, o tempo de trabalho dela, as horas trabalhadas. Então, baseado no que ela ganha em 1 hora, eu posso dizer o seguinte, que o que ela vai receber, o valor que ela vai receber, será R$60 vezes o tempo de trabalho. Isso aqui é chamado de lei de formação, ou, na matemática, a gente chama mais de função. A função do valor recebido em função da quantidade de horas trabalhadas. E olha como dá certo na tabela. Vamos pegar essa situação e passar para cá. Ó. Quanto que ela vai receber se ela trabalhar 1 hora? Então vai ficar 60 vezes 1. Você substitui o T por 1, porque é o tempo de trabalho. Quanto que é 60 vezes 1? 60. Ela vai receber R$60. Mas se eu colocar o tempo 2 horas, segundo a função é 60 vezes 2, e 60 vezes 2 é 120. Ó, deu certo. Mas suponha que ela trabalhe 3 horas. Segundo a nossa lei de formação, será 60 vezes o tempo de trabalho. Então, 60 vezes 3, que ela trabalhou 3 horas. 60 vezes 3, 180. E assim dá para eu saber quanto que ela vai ganhar se ela trabalhar 10 horas. Ficará 60 vezes 10, porque é o tempo de trabalho T. 60 vezes 10 dá R$600 se ela trabalhar 6 horas. Certo? Então, a lei de formação que a gente escreveu para essa situação aqui, essa aqui. Isso é uma função. Isso te dá a ideia de função. Vamos para um outro exemplo. Estamos pegando função bem simples, tá, pessoal? Para ficar bem claro aí para todos.
Vamos para o segundo exemplo que está assim. Uma empresa de TV a cabo cobra de seus assinantes uma mensalidade de R$ 195 e mais R$ 9 por programa extra comprado. Desse modo, o valor a ser pago, preço, no final de cada mês, depende do número de programas extras comprados pelo assinante. Então, olha só. Tá aqui a tabelinha, né? Números de programas extras e preço em pagar. Se ele não contrata nenhum serviço extra, então ele vai pagar só 195 pela assinatura dos canais. Mas se ele vai e contrata um programa extra, ele já vai pagar 195 mais os R$ 9. Se ele contrata 2 programas extras, ele vai pagar a mensalidade da TV, que é 195, mais 2 programas de R$ 9. E assim por diante. Certo? Então veja bem, nessas duas situações, nessa situação aqui, a gente pode escrever também uma lei de formação. A gente pode chamar essa coluna aqui de P, que é o preço que ele vai pagar, vou colocar aqui embaixo P. E aqui vou chamar de E, que são os programas extras. Então, como é que ficaria a lei de formação? Olha só. O preço que ele vai pagar vai ser R$ 195, que é o preço fixo da mensalidade lá da TV, mais R$ 9 por programa extra. Então lembra que o Ezinho é programa extra. Professor, então essa aqui é a lei de formação. Vamos ver se dá certo ali? Vamos. Olha só, vamos calcular aqui para o zero. Quanto que ele vai pagar se ele não contratar nenhum serviço? Então vai ser 195 mais 9 vezes zero, porque não contratou nenhum programa. Então vai ser 195 mais, quanto é 9 vezes 0? Não é 0? E quanto é 195 mais 0? 195. Então se ele não adquirir nenhum programa extra, ele paga só os 195. E vamos ver outra situação. Vamos pegar aqui no caso de 3 programas extras. Vou fazer uma conta para cada um, não, senão o vídeo fica longo. Se ele contratar 3 programas extras, vamos jogar aqui então 3 no lugar do E. Então vai ser 195 mais 9 vezes 3. Então vai ficar 195 mais 9 vezes 3 é 27. E 195 mais 127 vai dar R$ 222. Então, se ele contratar 3 programas extras, ele vai pagar esse valor. Certo? Então, isso aí é um exemplo de função. Toda situação que você pode fazer uma lei de formação para ela vai ser uma função. Tá? Se você não conseguir fazer uma lei de formação, então não é função. Pensar uma situação assim, se eu pego um dado, por exemplo, jogo ele no chão uma vez, cai a face, jogo pela primeira vez, né, cai a face 1 para cima. Quer dizer que se eu pegar esse dado, jogar a segunda vez, vai cair a face 2. Se eu pegar ele pela terceira vez, jogar, vai cair a face 3. Não, né? Não quer dizer que eu estou jogando pela terceira vez que vai cair a face 3 para cima. Isso é uma condição de aleatoriedade. Então não é uma função. Então não consigo corresponder uma grandeza com a outra. Não é a quantidade de vezes que eu jogo que vai determinar a face do dado que vai cair.
Aqui nessa situação, não. Aqui nessa situação é uma regra. Se eu contrato 3 programas, então necessariamente eu vou pagar por esses 3 programas e mais a mensalidade. Se eu contrato 4, eu vou pagar pelos 4 programas mais a mensalidade. Tá? Então isso é uma função. Continuando aqui, dizemos que a grandeza y é função da grandeza x, se há entre elas uma correspondência tal que para cada x exista um único y. Então foi o que eu acabei de dizer, né? Tem que existir uma correspondência entre eles. Aqui, como a gente vai trabalhar agora com gráfico, outras funções genéricas, nem sempre a função é só peso, preço e compra, né? A gente vai começar a trabalhar com x e y. Então, numa função, o y ele é a variável dependente e o x a variável independente. Lembra da aula passada lá no plano cartesiano? Você não tinha o eixo x e o eixo y? É justamente para quando você for desenhar o gráfico, ó, você ter quem está no eixo x e quem está no eixo y. Então a função melhor escrita seria essa. Mesma coisa vale para o exercício anterior. Ó, y é a variável dependente e x é independente. Por que dependente e independente? Essa aqui eu posso colocar qualquer valor, independe. Eu posso, da situação aqui era qual mesmo? Era do horas trabalhadas. Ah, e se eu trabalhar 200 horas, quanto que eu vou receber? Né? Então, quanto que eu vou receber depende do quanto que eu vou trabalhar. Então, por isso que essa aqui é chamada variável independente e essa aqui variável dependente, porque essa variável depende dessa. Então é isso, pessoal. Agora a gente vai para as atividades, copia lá direitinho e responde, ok? Valeu, abraço.